Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para você que está assistindo aí em qualquer horário, né? Hoje nós vamos falar sobre cinco fatores que auxiliam no trabalho de parto, na diminuição da dor, né? São cinco diquinhas aqui que a gente vai deixar de cinco métodos que a gente, enquanto enfermeira obstetra, usa para aliviar a dor no parto. Então, se esse assunto te interessa, né, fica aqui no vídeo com a gente. Eu sou Elaine, sou enfermeira obstetra, né, e hoje nós vamos falar sobre esses métodos. Se você gostar do assunto, se você tem uma colega que está grávida, uma prima, uma amiga, uma irmã, repassa esse vídeo, manda para elas, porque isso aqui é muito importante. Se você está informado sobre todo o processo do trabalho de parto, né, ele se torna bem mais fácil. Não que a dor, né, se torne fácil em algum momento, mas quando você está informado, quando você pode fazer coisas que diminuam o estresse durante esse período, né, que diminuam a dor, é sempre muito bom, né? Então, se gostou do assunto, deixa o like, fica aqui no vídeo até o final para você curtir essas dicas aí. Bom, o primeiro método que nós vamos falar aqui hoje, a primeira diquinha, ela tem a ver com o suporte emocional, né? Por ser um período muito estressante, de muitas angústias, muitas expectativas, muitas emoções para a mãe, né? Aquele momento que antecede a chegada do seu bebê, né? Que tem muitas incertezas ali. Então, o suporte emocional ele é muito importante, né? Eu coloquei aqui como alguns pontos desse suporte emocional a presença do acompanhante, né? O acompanhante, a gente já tem uma lei que respalda, né, o acompanhamento do trabalho de parto por um acompanhante, a escolha da paciente. Então, independe de quem seja esse seu acompanhante, né? Você escolhe de acordo com aquilo que você achar melhor naquele momento, né? Pode ser o pai do bebê, se naquele momento, né, foi um momento que o casal vivencia de uma forma mais, né, mais íntima, né, porque tem casais que são muito unidos nessa parte, mas tem casais também que às vezes o homem não tem muito emocional para aguentar esse trabalho de parto e tudo, então a mulher prefere uma mãe, né, uma irmã, uma amiga. O acompanhante é de livre escolha da gestante. E uma parte muito importante que a gente precisa frisar aqui é que esse acompanhante precisa ser a escolha da gestante. Por quê? Porque no momento do parto, muitas vezes a gestante não quer estar acompanhada do companheiro por causa de alguns medos, algumas coisas, e aí o companheiro, não, mas é direito meu ver o meu filho nascer. Sim, é um direito seu, né, acompanhar todo esse processo e tal, mas no momento do parto, a escolha é da gestante. Então, assim, é a gestante que tem que escolher quem que ela quer ali naquele momento com ela. Alguém que vai trazer segurança para ela, né? E às vezes pode ser uma outra pessoa que não seja o seu companheiro e em outro momento seu companheiro pode estar te acompanhando também, né? A livre escolha do acompanhante, aquela pessoa que te traz conforto, aquela pessoa que, né, que vai ali te incentivar, que não vai aumentar seus medos, né, que não vai precisar de assistência, porque às vezes a pessoa, né, tem um pouco mais o emocional mais fraquinho, não consegue ver sangue, essas coisas, porque as pessoas são diferentes, né? Tem gente que não consegue, que fica mais ansioso, coloca mais ansiedade na gestante. Então precisa ser uma pessoa, né, de livre escolha da gestante, alguém que ela se sente seguro de estar ali. Se for o companheiro, ótimo, né? Mas pode ser qualquer pessoa que a gestante escolher. Outra coisa que traz conforto à gestante, que é uma outra vitória que a gente teve aqui no Distrito Federal e eu acredito que em outras unidades da federação também, foi a presença da doula durante o trabalho de parto, né? Porque a doula, ela é um acompanhante, ela não é nem da família e ela não é nem da equipe médica, né? Nem da equipe de enfermagem, nem da equipe da unidade de saúde. A doula é uma profissional que muitas vezes ela acompanha essa gestante durante períodos da sua gestação, orientando, né? Então, essa pessoa, uma pessoa com conhecimento
mais técnico, né? A doula tem um conhecimento mais técnico de massagens, de métodos e que dão esse conforto à gestante. Então, além do acompanhante, né, no DF é permitido também a entrada de uma doula. Então, é possível que se fique com as duas pessoas dentro do, né, do seu quarto lá no trabalho de parto, né? É lógico que a gente sabe que a estrutura do sistema não permite muita coisa, mas já é um direito garantido, né? A doula estar presente. A doula, ela vai te trazer medidas de conforto emocional, ela vai, né, te reforçar ali o quanto que você pode, o quanto que você, né, ela vai te empoderar naquele momento mesmo ali, né? E, às vezes o acompanhante, por ser da família, ele também tem muitas inseguranças, né? Também tá passando por um processo, né? E a doula ali, ela é acostumada com aquele processo, com cada fase daqui, ela vai mostrando pra gestante ali, né? Confortando mesmo, ensinando exercícios, fazendo massagem, reforço positivo, né? Então, assim, a doula é muito importante. Então, é um ganho, né? A gente tem aqui, ó, a e ela, né, ela vem normatizar a presença da doula, né, durante todo o processo de trabalho de parto. Quando a mulher é diagnosticada com o trabalho de parto, a partir dos 4 centímetros, se você não sabe como identificar, né, o seu trabalho de parto, o momento, né, correto, eu tenho um vídeo aqui na minha playlist, né, que já fala sobre o assunto, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Se você é interessado, dá uma olhadinha lá. Aqui eu explico passo a passo certinho como identificar seu trabalho de parto e como é considerado, né, o trabalho de parto ativo. Então, assim, a doula, a partir desse momento, né, que você tem trabalho de parto ativo, ela entra, né, para te dar esse suporte. Outra coisa que também reforça, né, o suporte emocional é a equipe ouvir a paciente, né? A equipe ouvir todas as suas queixas, se você tem um plano de parto, né? Depois nós vamos gravar um vídeo específico sobre plano de parto, coloca aqui embaixo se você quer um vídeo específico sobre esse assunto, detalhando o plano de parto. Então, nós vamos ouvir a paciente, né? O plano de parto diz o que ela tem de pretensão para ela. É claro que todo o trabalho de parto, ele pode discorrer exatamente como tá ali, mas ele pode discorrer de outras formas. Então, uma das coisas que a gente coloca no plano de parto é que a gente consulte a gestante sobre as intervenções que nós precisaremos tomar, se precisarmos, né? Porque o parto natural, humanizado, ele tende a ser apenas acompanhado, né? Com o mínimo de intervenções possíveis. Mas se for necessário fazer alguma intervenção, que essa intervenção seja discutida com a gestante, né? Com você que tem trabalho de parto, porque é o seu corpo, é o seu momento, né? Outro método que a gente usa, segunda dicasinha que a gente usa para você diminuir essa dor durante o processo de trabalho de parto, é a água, né? A água, os banhos, né? As bolsas de água quente. Sempre quando a gente tem gestantes em trabalho de parto, que elas estão um pouco mais tensas, mais chorosas, a gente sempre leva elas para o chuveiro, né? É aquela dor que dá na lombar, porque o bebê tá encaixando ali, né? Todo o assoalho pélvico e a estrutura óssea ali tá se movimentando para, né, para o bebê encaixando ali, para o bebê passar. Então essa parte costuma ser muito dolorosa ali pelos 7, 8 centímetros, e assim, nessa parte a gente sempre leva a mulher pro banheiro ali e pede para ela ficar embaixo do chuveiro, né, bastante tempo, 15, 20 minutos com a água bem quentinha, né, uma temperatura agradável, caindo nas costas. E o relato de quase 100% das mulheres é que isso foi uma bênção no trabalho de parto delas,
porque isso alivia, né? Promove a água quente, promove uma vasodilatação e essa sensação dolorosa é aliviada, né? Nesse processo. Então, e outra promove que a mulher fique mais verticalizada ali também, né? Enquanto ela tá no chuveiro, ela tá ali em pé, ou na bola, ou no cavalinho, mas ela tá verticalizada, ela não tá deitada, né? Durante aquele momento ali, né? E ela consegue até se exercitar ali dentro do chuveiro, né? Ali dentro do box do chuveiro, a gente promove que ela fica lá. Geralmente a equipe acompanha essa gestante até lá, né? Orientando ela sobre como deixar a água cair, né? Sobre movimentos que ela pode fazer lá dentro do box, dessa liberdade, né? Dela sentir, relaxar, ela consegue fazer respiração, né? Os exercícios respiratórios, porque o banho relaxa, né? O banho quente, o banho morno, né? Que a gente fala, com a temperatura da água mais agradável, ele promove esse relaxamento e a mulher tende a conseguir fazer mais movimentos nesse momento que ela já tá com muita dor, né? E ela tende a retrair ali no leito, deitar, né? Ficar mais quietinha. Então esse banho promove, né, essa movimentação e esse alívio da dor mesmo. O banho é considerado pelas mulheres em trabalho de parto, nos relatos que eu tenho acompanhado, o método mais eficaz no alívio, né, da dor. E antes disso, antes da mulher chegar nessa dilatação, né, mais para frente, 7, 8 centímetros, pode-se também usar as bolsas de água quente, compressas de água quente, água morna, não tão quente nem tão fria, né, ali no assoalho pélvico dela, essas bolsas ali, né, em cima da pubis, que é essa parte mesmo óssea que faz esse deslocamento para o encaixe do bebê e que causa muito incômodo, né, nas mulheres. Então a gente coloca ali no baixo ventre e ela sente, né, um alívio. Também colocado nas costas, né, na região lombar, junto com massagem, né, associado que é outro método que nós vamos falar aqui, né, então isso promove um relaxamento e essa mulher se sente mais confiante de que ela vai conseguir aguentar até o fim do processo, né, porque nesse momento, quando a dilatação já está mais avançada, a mulher tende a ter mais medo, né? De achar que realmente ela não vai conseguir, porque é o momento em que a dor, né, eleva o nível, entendeu? Então existem formas da gente fazer com que essa dor não seja tão incômoda e que essa mulher consiga, né, passar por mais etapa, mais essa fase. Né? Outra coisa que é usado geralmente mais nos partos domiciliares e nos centros de parto normal, onde existe a possibilidade da mulher fazer um banho de banheira, né? Que a gente no domiciliar a gente geralmente coloca aquela como se fosse uma piscininha, né? E com água quente, né? Temperatura quente, não muito quente, mas morna, né? E também a gente cobre até a altura do peito da paciente, né? Cobre todo o abdômen dela. E isso promove um relaxamento, né? Isso pode deixar a mulher bem mais tranquila. Inclusive tem mulheres que depois que elas vão para banheiro, para água, elas não querem sair de lá mais e às vezes o bebê chega a nascer lá mesmo, né, naquele ambiente de relaxamento, de imersão. E é o considerado parto na água, né, que é um parto bem agradável, né, muito natural, mínimo de intervenção, porque a mulher ali debaixo d'água, às vezes, né, nesse momento de relaxamento tão intenso,
às vezes ela mesma, né, já sente o bebê sair e ela mesma já consegue acolher esse bebê, né, e colocar no colo ali no momento do nascimento, sem a ajuda de uma outra pessoa, de um outro profissional, a gente ali só assistindo mesmo, né, com que ela faça esse processo de tão envolvida com a água, com a natureza, com o corpo dela ali, ela consegue fazer isso, né? Infelizmente, não é todos os lugares que a gente tem esse acesso, né? E aí acaba que a gente usa o chuveiro como uma opção, que é uma opção muito boa também, mas a banheira também seria uma excelente opção para quem tem acesso, né? Ou parto domiciliar, ou parto dos centros de parto normal. Eu não conheço aqui no DF nenhum hospital que tenha a banheira, né? Pode ser da rede particular, eu não sei, mas da rede pública a gente não tem acesso à banheira, né? O parto na água, tá? Mas os banhos são excelentes opções para alívio da dor. Eu separei aqui o terceiro método que a gente considera também um dos mais essenciais para alívio da dor é não restringir os movimentos dessa mulher, né? Porque quando você tá com dor, você tem que procurar uma posição ali que você se sente mais confortável, né? E que promovam que esse trabalho de parto se desenvolva de uma forma mais rápida também, né, para minimizar esse tempo de dor, porque quanto mais deitado, mais verticalizado a mulher tá ali, né, mais tempo o processo de parto dela dura, né, e quanto mais tempo dura, mais angústia, mais dor, mais insegurança, né. Então, a livre posição, livre movimentação, né? Você não restringe a mulher a um espaço apenas. Você permite que ela vá, que ela ande, né? Eu sei que no tempo agora da pandemia, isso está um pouco mais restrito a um espaço menor para que a gente evite de encontrar, né, as pacientes. Antes a gente promovia, colocava vários cavalinhos juntos, né, para as pacientes fazer os movimentos delas. Cavalinho é um balancinho que a gente tem lá, eu vou deixar a imagem aqui. Então a gente colocava vários cavalinhos junto para elas fazerem os movimentos. Nesse momento elas se reuniam, conversavam, trocavam experiências, e isso era muito importante para, né, para interação. Hoje em dia a gente evita muito as coletividades por conta mesmo da pandemia, né? Mas logo que essa fase passar, né, nós voltaremos com esses métodos, né? Porque são muito eficientes. A livre posição, ela não é também só no momento do trabalho de parto, né? Quando a paciente ainda está na fase da dilatação, né? A livre posição, ela se estende também ao momento do nascimento do bebê, né? Durante muitos anos, o parto, ele foi considerado a posição de litotomia, vou colocar aqui, né, para vocês. Então, assim, colocava a mulher deitada, com as perninhas abertas, levantava um pouquinho a cabeceira dela e ela segurava ali, fazia a força, e às vezes essa posição é confortável para algumas mulheres. Então, se ela escolher essa posição, que seja essa posição, né? Mas existem posições que favorecem também o trabalho de parto, né? São posições mais verticalizadas, agachada, né? A mulher pode ter o parto dela agachada, ela pode ter o parto dela deitado de lateral, né? Para evitar, né? Já alguns estudos, né, comprovam que essas posições mais verticalizadas também, elas fazem com que a mulher tenha menos laceração do períneo, né? Evita a mulher de ter ponto, de precisar a gente não usa episiotomia, mas, né, a equipe médica usa. Então, assim, o fato dela estar na posição de litotomia geralmente faz com que seja mais necessário a episiotomia. Então, assim, a gente evita essa posição de todas as formas
porque a gente não pratica a episiotomia, né? A gente tem outras formas de relaxar o períneo da mulher e a gente prefere que, se houver, né, algum tipo de laceração, que é sempre mais fisiológico, né? Que a laceração é quando o bebê passa e ele faz alguns cortezinhos na vagina da mulher, e esses cortes, às vezes, eles precisam de sutura, mas na grande maioria das vezes esses cortes são como quando a gente morde o canto da boca, que fica rasgado aqui, dói um pouquinho, mas se cura naturalmente. Assim os cortes, né, que a gente fala, tá? Desculpa, minha gata pulou ali. Então, os cortes que a gente, que o bebê faz naturais, né, as lacerações, a gente tem preferência por acontecer isso, porque elas podem nem acontecer, né? Então, se a gente já faz uma episiotomia, a gente já tá garantindo que a mulher vai ter essa lesão no períneo, e com o nascimento pode ou não acontecer. Então, se não acontecer, ótimo. Se acontecer e precisar de dar os pontos, geralmente são muito menores do que a episiotomia, né? Outra coisa que a gente coloca muito aqui para facilitar, né, o trabalho de parto, um outro ponto que é a nossa quarta dica, né, para diminuir a dor durante o trabalho de partos, é o uso das massagens. As massagens, que inclusive podem ser feitas pela doula, pelo acompanhante, né? As massagens, elas promovem o toque, né? A mulher se sente tocada, acariciada, né? Então, assim, as massagens na região lombar dela, quando ela tá ali na bola, geralmente a gente coloca a mulher na bola e coloca um banco no acompanhante atrás, né, e ensina que ele faça a massagem ali. Não precisa ter uma técnica toda especial, não precisa apenas promover esse toque, né, e esse conforto que a mulher tem ao ser tocada por uma pessoa ali, pelo acompanhante, pela sua doula, né? Ou se não tiver, né, nenhuma dessas pessoas ali presente, inclusive a enfermeira, né, durante o trabalho de parto, a enfermeira obstetriz, ela também vai lá, também promove essas massagens, né, de conforto. Essas massagens, elas podem ser feitas tanto ali na região lombar da paciente, quanto pode ser nas mãos, né? Tocar as mãos da paciente ali durante o período de dor. Pode ser também um cafunézinho na cabeça, mexer no cabelo, né, dessa paciente, se ela se sentir confortável. Tudo que a gente está falando aqui de ser feito é apenas se a paciente não se incomodar com isso, né? Se esse toque incomoda, se tá mexendo nela, ela incomoda, a gente não faz, tá? Mas a gente tenta promover esse toque, né? Esse afago, que ele faz muita diferença também. Nesse momento de massagem, pode ser usado alguns óleos, né? Óleos com essências, né? Que será também relaxante, né? Óleos de amêndoas, que pode ser misturado as essências, né? A essência nunca deve ser usada sozinha, né? As essências puras, né? Os óleos de essência, então ele pode ser misturado ali, né? Junto aos óleos de massagem, e podem promover essa massagem. Nos pés também, né? A paciente geralmente tem um edema, né? Os pés mais inchados nessa fase final da gravidez, que a barriga tá muito pesada, né, e tal. Então, uma massagem nos pés ali no momento que ela estiver, né, deitada. Então, assim, também é muito eficiente, né, as massagens trazem conforto, né, para paciente também. E o quinto, né, a quinta dica, e não menos importante do que as outras, né, é o ambiente em si, né? O quinto ponto que a gente coloca, né, de alívio da dor,
no ambiente, né, que a paciente se encontra. Por quê? Se for um ambiente muito barulhento, né, é lógico que a gente sabe que existem várias mulheres em trabalho de parto e às vezes essas mulheres se expressam com um pouco mais de, né, elas podem gritar, né, e tudo, mas assim, isso é processo do trabalho de parto, então às vezes isso não incomoda as outras pacientes. Incomoda mais, talvez, se tiver um barulho muito alto, né, um som que se repete, né, que são irritantes mesmo, sons irritantes, risada muito alta, né, conversas muito altas, né, então a gente evita que esse ambiente seja muito barulhento e a gente pode usar algumas coisas para promover, né, um ambiente mais agradável para a paciente. Eu separei aqui, além da privacidade, né, a gente coloca um ponto no ambiente, é a privacidade. Então a gente procura colocar essas pacientes em boxes, né, separados. Depende do lugar onde você for ter o seu neném. Se for num hospital particular, né, provavelmente será um quarto, né, com privacidade para você e ali para sua família. Mas se for na rede pública, como a gente não dispõe de tanto espaço, né, a gente coloca os boxes separados ali, né, lógico que a paciente tem todo o direito de andar, de caminhar, de ir ao banheiro, de estar no corredor, né? Mas quando ela quer ter aquele momento dela de privacidade e na hora do parto dela, né? Não vai ter ninguém ali em volta estranho, fora a equipe, né? Que realmente precisa estar ali, mas não vai ter ninguém de fora, assim, envolvido ali, olhando, né? Constrangendo. Então, a privacidade da paciente é muito importante. Outra coisa que a gente usa para dar uma relaxada nessa dor, né? É a iluminação. A gente diminui a iluminação, coloca a iluminação no mínimo, a penumbra. A gente procura apagar as luzes, e deixar mais a iluminação natural, né? Deixar o ambiente com uma. Se ficar muito escuro, né, o quarto, a gente coloca uma luz mais afastada da paciente, não uma luz direta, né, nem nela, nem no seu bebê, né, ali na hora do nascimento, aquela história de foco direto no períneo da mulher para o bebê já sair, já olhando aquela luz incandescente. A gente não usa isso, né? A gente usa um ambiente mais numa penumbra, assim, isso dá uma tranquilidade, relaxa, né? E também diminui o estresse e a dor. Outra coisa que a gente pode utilizar nesse ambiente são as músicas, né? A gente pode, a gestante ela pode levar uma playlist ali, né? De músicas que ela sinta mais confortável. O ideal é que você que está aí gestante, né? Pense em tudo isso antes de ir, né? Agora que você está gestante, você já separe aí uma playlist das músicas que você gosta de ouvir, daquilo que te relaxa, né? Lógico que não aquela coisa, aquele batidão que vai atrapalhar todo mundo, lógico que o gosto é seu, né? Mas eu acredito que nesse momento umas músicas relaxantes ali, que possam promover, né? Acalmar, né? E essas músicas geralmente acalmam mesmo, né? A gestante e ela passa a ouvir outras coisas, né? Ela se concentra na letra da música, ou às vezes no toque apenas, e isso relaxa de uma forma com que ela não fique só pensando naquela dor, naquele sofrimento. Outra coisa que a gente usa no ambiente, aqui para finalizar, são os óleos, as essências, os cheirinhos, né? Então, assim, dentro do quarto a gente pode colocar um difusorzinho, né? Uma tomadinha ali, coloca um difusor de cheirinho, né? Aí coloca uma essência, né? Que a gente chama de essências das próprias plantas mesmo, essência concentrada que a gente coloca ali, né? As essências que a gente mais usa é de lavanda, né? Que ela promove ali
o relaxamento, né? E também ela promove ali ela facilita, né, o trabalho de parto. Então as essências, os cheiros, né, a gente tem uma memória olfativa também, a gente pode também estar promovendo isso com cheiros que são que estão envolvidos com essas emoções, né, da paciente. Então, os óleos essenciais são também, a gente também pode utilizá-los, né, para promover esse alívio da dor. Então, vamos relembrar aqui os 5 pontos que a gente colocou. Então, o primeiro método de alívio da dor no trabalho de parto é o suporte emocional, né, que pode ser feito pelo seu acompanhante, pela doula, pela equipe, né? O segundo ponto que a gente colocou aqui foi os banhos, né? A água, o banho de chuveiro, o banho de banheira, as compressas, né? Que é a segunda dica para você utilizar durante o seu trabalho de parto. A terceira dica que a gente deu aqui foi sobre a livre posição, se movimentar, né, estar bem ativa durante o trabalho de parto. Isso também diminui a angústia, diminui o tempo do trabalho de parto e a dor, né? E a quarta dica que a gente deu aqui foi as massagens promovidas pela doula, pelo acompanhante, pela equipe de saúde, né? As massagens corporais, independente da área do corpo, né? E a quinta dicasinha que a gente colocou aqui foi um ambiente menos luminoso, menos barulhento, né, com aromas agradáveis, com música ambiente. Então essas foram as 5 dicas que você pode utilizar durante o seu trabalho de parto, desde o primeiro momento ali, né, desde quando você ainda está em casa, ainda esperando a internação, até o momento do seu parto, ali, da chegada, do nascimento do seu bebê, né? Você pode estar utilizando, tá? Então, se você ainda tá gravidinha aí, né? Ainda vai passar por esse processo de parto, começa a pesquisar sobre esses métodos, dá uma olhadinha sobre os cheiros, né? O ambiente que você pode. Escolhe uma playlist gostosa para você levar pro seu trabalho de parto, para colocar ali baixinho. Já vai pensando quem é aquela pessoa que você vai levar, né? Que vai te acompanhar, que vai ficar ali com você o tempo todo, né? Vai pensando nessas coisas agora que você tá aí gestante, que você tem bastante a fazer isso. E eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? E se você gostou do conteúdo, deixa um joinha aqui embaixo. Compartilha esse vídeo, compartilha com mais pessoas, né? Para que possa chegar a mais pessoas. Então, desde já eu agradeço quem ficou aqui até o fim. Muito obrigada. Eu espero que o seu momento de parto seja maravilhoso, que tudo ocorra bem, né? E que seu bebê venha com muita saúde. É o que eu desejo a cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.